números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira a Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo estava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou. Correu. E chutou. Janela de seu quarto de uma casa em uma pracinha no centro de Goiânia, Giacomo Barsi, ainda pequeno, viu seu pai, Lino Barsi, e um grupo de amigos, predominantemente italianos, darem o pontapé inicial para o que hoje se tornou o maior clube do Centro-Oeste. Giacomo não se cansa de dizer que viu seu time do coração nascer sob a luz de um poste da Rua 4, no centro de nossa capital. Revela a origem mineira de seu primeiro uniforme, aguardado com festa na estação ferroviária vindo de Araguari. Testemunha da Fundação Esmeraldina, Giacomo Barsi explica a escolha do verde e branco como as cores que constituem a paixão do Goiás Esporte Clube, cores que embalam o lirismo de sua linda voz. No Goiás há 45 anos, Giacomo Barsi realizou alguns feitos importantes para a história do clube, como idealizar o projeto que criou os esportes olímpicos no Clube Esmeraldino. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias quer saber a história de um sobrenome, Barsi. Por isso, estamos recebendo Giacomo Barsi Neto. Por Giacomo Barsi Neto, quem é Giacomo Barsi Neto? Bem, eu me dirijo ao povo goiano dizendo que eu sou filho de Lino Barsi, fundador do Goiás Esporte Clube. Estou no Goiás a convite de Melchior Luiz Duarte, convite feito em 1970. Desde então, eu dediquei parte da minha vida à criação do esporte olímpico no Goiás Esporte Clube e parte das escolinhas, ou seja, nós criamos, através do Departamento de Esportes Especializados, voleibol, basquetebol, luta livre e futebol de salão. A partir daí, a Ilê Pinheiro entendeu que o sucesso era viável na criação também da escolinha de futebol de campo.
E nessa época ele convocou e formou uma comissão técnica para elaborar o projeto da criação da escolinha de futebol. Essa escolinha foi liderada pelo Valtoir Laureano Marques, ou seja, o grande Tuíra, nosso atleta de muito sucesso no nosso clube. E a minha história, ela nasceu praticamente junto com o Goiás, porque na época em que meu pai decidiu fundar o Goiás, e outra coisa que o povo goiano precisa saber é que meu pai e meus tios, Beppe e Carlos Barsi, foram também fundadores do Goiânia Esporte Clube, em colaboração ao Joaquim da Veiga e seus amigos que fundaram o Goiânia Esporte Clube. A partir dessa época, o meu pai sempre manifestou a sua ideia de que o clube de coração dele, a vontade dele não era preto e branco, a cor. Era verde e branco, porque era torcedor aficionado e, enfim, de muita vontade do Palestra Itália, que hoje é a Sociedade Esportiva Palmeiras. A partir daí, o meu pai foi amadurecendo junto aos amigos a ideia e tinha muita oposição e muito ceticismo. Por quê? Porque nós estávamos em plena recessão do mundo na Segunda Guerra Mundial e muitos diziam ao meu pai que se ele fosse mexer com uma fundação de um clube de futebol, a dificuldade seria muito grande, mas na sua visão e no seu empenho, ele falou: não, vocês estão enganados. Se o clube der certo, se nós conseguirmos fundá-lo, esse clube será grande. Se não for, o fracasso será nosso. E eu, na idade em que meu pai se propôs realmente e conseguiu convencer os amigos, e principalmente o meu tio mais velho, que era o Carlos Barsi, a fundar o Goiás Esporte Clube, eu tinha 3 anos de idade apenas. E nessa época, eles se reuniram na residência do meu pai, na Rua 7, hoje a pracinha do Parthenon Center, e definiram que eles fundariam um clube. Mas como eu digo a todos que onde se encontram 3 italianos, ou é festa ou é briga, a coisa estava mais ou menos no meio, de forma que a conversação deles atingiu um nível de ruídos muito grande e aquilo me incomodava como criança. E a minha mãe, a dona Fica, Olinda de Paiva Barsi, ela então disse para o meu pai e os amigos: olha, os meninos precisam dormir e vocês vão fazer um negócio, vocês vão lá para a porta e vão terminar essa conversação de vocês. Tudo bem? Tudo bem, dona Olinda. E dessa forma, eu diria que, ludicamente, o Goiás nasceu sob um poste de luz da antiga CELG, Central de Força e Luz, aliás, hoje é a CELG. Então, ali, eles discutiram e realmente, Rafael, eles descobriram que eles não tinham comprado ainda o livro para oficializar e confeccionar a ata de criação do clube. E naquela noite, eles vararam quase que a noite inteira. A discussão avançou madrugada adentro e eles foram discutindo nomes e tudo, mas havia, por parte do meu pai, uma orientação dada por Pedro Ludovico, que ele sugeria que o clube deveria se chamar Goiás Esporte Clube. Por que Goiás Esporte Clube? Porque existia o Atlético Clube Goianiense, que era da antiga Fazenda Campininha. A partir daí, o Joaquim da Veiga e seus amigos, inclusive o meu pai, Lino Barsi, o meu tio Carlos Barsi, o meu tio Beppe, João José Barsi, foram convidados a ajudá-lo a fundar o Goiânia Esporte Clube. Seu Giacomo, e como a família Barsi chegou no Brasil? Para que esse sobrenome seja tão importante assim para... Aí vem a história da família, Vinícius, de que a família são migrantes italianos, imigrantes. Eles imigraram da Itália para o Brasil para fugir dos horrores da guerra, que principalmente
afetou muito aquela parte da Europa, ou seja, a Itália e seus países vizinhos. De forma que eles, fugindo da guerra, eles se radicaram, eles resolveram migrar para o Brasil e se radicaram em São Paulo, em São José do Rio Preto. Não, São José do Rio, Ribeirão Preto. A partir daí, o meu avô foi para Ipuã, que hoje é São Joaquim da Barra, onde nasceu meu pai, o Lino Barsi. Isto posto, eles vieram também, tiveram uma oportunidade de... O crescimento do estado de Goiás, vieram para a cidade de Vila Boa, e onde o meu tio Pílade, o patriarca de toda a família Baioc, porque para os goianos eu digo que família Baioc, Barsi e Marinari de Campinas são a mesma família. Então, a partir daí, eles foram para Goiás Velha, Vila Boa, onde o meu tio Pílade montou a primeira concessionária da Ford no centro-oeste brasileiro. Ele, inclusive, tornou-se um elemento funcionário dos Correios e Telégrafos, fazendo esse trajeto de Goiás Velha, Ipameri, Araguari. E como um dos nossos tios, que era o Domingos Baioc, casou-se e mudou-se para Araguari, lá ele também participou da criação do América de Araguari. E quando houve a fundação do Goiás Esporte Clube, o clube tinha tanta dificuldade financeira que eles acharam quase que a impossibilidade de adquirir um uniforme para o clube. Então, quando ficou decidido que eles fariam a próxima reunião no dia 6 de abril, já providenciaram a compra de um livro para a confecção da ata de fundação. E nesse dia, 6 de abril de 1943, aí realmente o Goiás Esporte Clube nasceu. Nasceu do sonho de um visionário, apoiado pelos seus colegas, alguns italianos, e pessoas de todas as classes da sociedade goiana e também da classe de profissionais. Nós tínhamos pedreiros, padeiros, juízes, promotores, advogados, médicos, de forma que também eu, na minha história de vida e participação do Goiás Esporte Clube, eu digo que nós acabamos com o estigma de que o Goiás era time de ricos. Não. O Goiás nasceu de times também pobres, de pessoas lutadoras, mas visionárias. E voltando àquela história do poste de luz, vocês não têm noção que a claridade era uma luz muito tênue, mas a luz da cabeça daquelas pessoas era de uma luminosidade grandiosa. Haja vista que hoje nós temos esse clube grandioso que é o Goiás Esporte Clube, o qual eu me encontro até hoje. São 45 anos. Em 2015 eu estarei completando 45 anos de dedicação a esse clube e pretendo ir mais além. Nós estamos elaborando um projeto aí que, se for aprovado pela cúpula diretiva do Goiás, ou seja, presidente do Conselho Deliberativo e presidente executivo do Goiás, nós levaremos avante essa ideia. Ela será de uma utilidade grandiosa para a sociedade goiana e todo o estado de Goiás, e por que não dizer para o Brasil. Então, essa é parte da minha história. Hoje me foi feita uma pergunta se eu fui jogador de futebol. Eu não tinha qualidade nenhuma para jogar futebol, pelo contrário, mas como cantor de músicas italianas, sim. Eu herdei um dom da cultura italiana, que é muito voltada à arte, não é? Então, disso aí, Deus me deu o dom de ter uma voz hoje, da qual eu, durante toda a minha vida, cantei, deliciei muitas pessoas e contrariei também muitas pessoas. E os ouvintes do Futebol de Goiás terão o prazer ainda nessa edição. O senhor, no bloco final, promete cantar
dar uma palhinha de todo esse vozeirão para nós? Eu tentarei, porque inclusive eu quero dizer para vocês que eu estou fazendo um tratamento da garganta, mas eu fui cantor de igreja por muitos anos, certo? Ainda de vez em quando canto a convite de alguma missa, alguma formatura, algumas vezes uma missa de 7º dia, de maneira que está no nosso sangue, da família dos Barsi, essa questão esportiva e artística também. Nós temos na família várias pessoas que são cantores, temos um que é radicado em São Paulo e tudo, estudou música, canto, tem a formatura universitária, né? Então essa questão do meu pai, que foi lutador de boxe, foi caçador, foi pescador e foi um esportista nato, mas voltado sempre para o futebol, que era o sonho dele. E hoje eu ostento em meu peito a imagem da Nossa Senhora Aparecida, que era a santa de devoção do meu pai. Porque meu pai, quando fundou o Goiás, na conversação com os amigos, eles falaram: Lino, você vai ser o nosso presidente. Ele falou: não, vocês estão enganados, eu não quero ser nada, eu quero apenas 3 coisas. Ele falou: o que é, Lino? Ele falou: primeiro, as cores verde e branco. Segundo, atender uma solicitação e uma sugestão do então governador Pedro Ludovico, de que é pôr o nome de Goiás. Por quê? Porque existia o Atlético da antiga Campininha, o Goiânia Esporte Clube, mas tudo referente às cidades. A capital, por exemplo, Goiânia. Então vamos fazer alguma coisa grandiosa, Lino. Vamos abranger todo o estado de Goiás. E assim meu pai transmitiu aos seus amigos a ideia, foi acatada, né? E hoje nós ostentamos esse glorioso nome do nosso estado, de forma que parte da nossa história, porque as coisas são minúcias que às vezes nos passam despercebidas ou esquecidas no tempo. E no próximo bloco nós vamos buscar essas minúcias, esses detalhes, a descrição, como você fez, da luz, do tempo, igual você contou pra gente dessa história. Combinado? Combinado. Futebol de Goiás, Rafael Bessa volta na sequência com muito mais de Giacomo Barsi. Linha do Tempo. Década de 50. Nos primórdios do futebol goiano era comum um fato inusitado para os dias de hoje acontecer. Jogadores de um clube acompanhavam os treinamentos de um clube co-irmão. Isso aconteceu no dia 25 de janeiro de 1952 e foi noticiado. China, Tomazinho e Caixão, jogadores do Goiânia, foram assistir o treinamento do Dragão, do Atlético. Na ocasião, China revelou que tinha o desejo de defender as cores rubro-negras. Década de 80. No dia 25 de janeiro de 1981, nascia em Catalão Rodrigo Pereira Calaça, que mais tarde seria goleiro do Goiás Esporte Clube. Ponto alto da carreira de Calaça foi em 2003, quando foi titular do Goiás na Série A com o técnico Cuca. O jogador também atuou pelo Craque, Sport Recife, Portuguesa e Itumbiara. Década de 2000. No dia 25 de janeiro de 2009, Atlético e Vila Nova faziam um clássico na primeira rodada do Campeonato Goiano. O time rubro-negro levou a melhor e venceu por 2-0, gols de Juninho e Pituca. O Dragão de Mauro Fernandes teve em campo Márcio, Rafael Cruz, Gil, Jairo, Chiquinho, Jair, Pituca, Robson, depois Lindomar e Anailson, depois Elias, Marcão e Juninho, depois Cleiton Santos. Já o Tigrão, treinado por Givanildo Oliveira, teve Lauro, Osmar, Thiago Carvalho, Valência Marcel, Alisson, Kleber, Éder, depois Galvão e Rosenbrick, depois Juliano, Canindé, depois Pereira e Jefferson. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, com um personagem todo especial, engrandecendo não só o nosso programa, a nossa missão, mas também o nosso site www.futeboldegoias.com.br. E o site Futebol de Goiás, como também o programa aqui na Rádio Futebol de Goiás e suas histórias, tem um apoio, incentivo, patrocínio de Tintas Colatex, pintando com arte, Gerliezer Paulo. É isso aí, Rafael Bessa. Seu Giacomo, o Lino, como o senhor disse antes, o Lino, seu pai, e também o Carlos ajudaram a fundar o Goiânia, que inclusive foi fundado com o nome de Corinthians, né? O Corinthians Futebol, Corinthians Goiano Futebol Clube, né? Foram fundados com esse nome. Depois, até inclusive um ano depois da fundação, o Corinthians se tornou o Goiânia Esporte Clube por decisão dos sócios lá do Goiânia. Mas o pai do senhor e o Carlos deixaram o Goiânia. Passado um período, eles deixaram o Goiânia. Sim. Eles saíram de lá brigados, eles romperam com o Goiânia. Como que foi essa história? Não, essa questão aí, ela até hoje tem uma certa dúvida que nós vamos dirimir agora. Na realidade, nunca houve dissidência nenhuma entre o Goiânia. O que houve foi a manifestação do meu pai de fundar um time baseado na Sociedade Esportiva Palmeiras da agora, porque na época era o Palestra Itália. Com o advento da Segunda Guerra Mundial e a participação, o envolvimento do Brasil com a Itália, houve uma mudança na lei para que se mudasse o nome. Mas a questão do meu pai, ele sempre manifestava aquele desejo que ele tinha no fundo do seu coração, de que as cores que ele amava não eram as cores preta e branca. Era o verde e branco. Porque a cidade de Palestra, na Itália, tinha o time, que meu pai era torcedor também. De forma que quando a família veio para o Brasil e onde meu pai nasceu, isso tudo teve a ver com a história do Goiás ser das cores verde e branco. Mas no Goiânia foi uma manifestação pacífica, foi uma saída assim, gente, hoje eu vou reunir os amigos, transmitir a eles a ideia de fundar um novo clube, não é? E eu vou solicitar que seja adotada a cor verde e branca para homenagear a minha Sociedade Esportiva Palmeiras, que hoje ostenta esse nome, mas na época era Palestra Itália. Não é que ele brigou com o Nicanor Gordo, com outros pelo contrário, dirigentes eles do eram Goiânia. muito amigos. Só que aqueles amigos que ele tinha naquela intimidade futebolística, eles não tinham como deixar o Goiânia de uma forma generalizada para ajudar meu pai a fundar o Goiás Esporte Clube, o novo clube. Mas o meu pai buscou na sociedade, nos seus amigos comuns, o apoio necessário e o número necessário de pessoas para poder criar o Goiás Esporte Clube. E como é que era o futebol naquela época? Que o Goiás, o Goiânia, até pouco tempo depois o Vila foi criado. Como é que era o futebol nessa época, o futebol goianiense? Olha, o futebol era feito de muito amor e muito carinho e também muita briga, né? Porque o ciúme das esposas dos nossos atletas e dirigentes era muito grande. Haja vista que essas lutas, esses embates, eles foram realizados no antigo Estádio Olímpico, que era um estádio cercado de arame farpado, né? O alambrado não existia. Então as dificuldades do futebol naquela época eram muito grandes, porém a vontade dessas pessoas em manter um esporte sadio, uma luta leal, era muito forte também. Essa disputa entre Atlético, Goiânia e Goiás, o Goiânia sempre levou vantagem, porque na realidade era um time classificado como time chapa branca. Por quê? Porque os jogadores que vinham de grandes centros como Rio, São Paulo, para compor o Goiânia Esporte Clube,
eles eram contratados no estado para poder jogar futebol no Goiânia. Então o Goiânia já nasceu um clube muito forte, que foi difícil de ser batido principalmente pelo Goiás. O Goiás viveu no seu início uma época de muita penúria, muita dificuldade, tanto financeira quanto esportiva. O Goiás buscou na sociedade goiana, no nosso convívio, os jogadores que comporiam as suas equipes. Inclusive o meu pai participou do primeiro time do Goiás Esporte Clube. Hoje, quem tiver a oportunidade de adquirir o livro que conta a história real da fundação do Goiás Esporte Clube, escrita pelo professor Francisco Leal, é um professor de matemática da universidade, essa história diz muito sobre isso. Então essa dificuldade ela foi se arrastando por muitos anos, até que o Goiás, acho que 6 anos depois, quando inclusive o meu pai veio a falecer em virtude de um acidente, que eu diria até que aí veio a mão de Deus que interferiu na história do clube. O meu pai saiu, deixou o nosso convívio, mas da família Pinheiro nós herdamos o Ailê Selassie de Goiás Pinheiro, a nossa estrela, a nossa coluna de sustentação maior que poderia existir numa equipe, numa agremiação de esportes, ou seja, de futebol. Então o Goiás teve o segmento da sua vida esportiva e administrativa com a força e o pulso firme de Ailê Pinheiro, que eu classifico como uma história real da nossa vida religiosa. A mão de Deus interferiu e foi uma coisa muito benéfica para o Goiás, a vinda dessa família de Itaberaí. Hoje, o Goiás, eu acredito e afirmo, assim, pela minha convicção pessoal, de que o Goiás conseguiu alcançar aquela visão que meu pai teve, de ser um clube grande. Hoje ele é considerado o maior clube do Centro-Oeste e eu afirmo com toda certeza, nós ainda vamos continuar trabalhando para que isso seja realmente uma realidade, não de nível nacional, mas de nível internacional. Seu Giacomo, lá no início, o senhor citou nessa questão que eles citaram, mas o pai do senhor, por exemplo, eu me lembro de encontrar em pesquisas que ele teve uma participação num time chamado Clube Esportivo Operário. Isso assim, no final da década de 30 ainda, né? Assim, eu acho que logo após ele deixar o Goiânia. Mais tarde eu nunca encontrei registro do seu Lino, mas encontrei do seu tio, o Carlos Barsi, que ele foi fez parte da primeira diretoria de um time chamado América Futebol Clube, foi fundado aqui em Goiânia, chegou a disputar um campeonato em 1940 contra o Atlético, contra o Goiânia, contra outra equipe que existia na época, que era o Campinas. Então, assim, eles já tinham uma veia esportiva, né? Assim, essa veia esportiva, eles estiveram no Goiânia, estiveram nessas outras equipes, até os dois juntos fundarem o Goiás Esporte Clube. Ô Gerliezer, essa questão é o seguinte: o meu tio Carlino foi o primeiro treinador do Goiânia Esporte Clube. Posteriormente, ele foi substituído pelo seu irmão mais novo, o Beppe, que é o João José Barsi, que foi contratado, foi remunerado para exercer essa função de treinador. A questão da minha família nessa interação, essa luta pelo futebol, ela veio desde a Itália, porque tudo isso tem origem do Goiás no Palestra, que era da cidade de Palestra, na Itália. Então, essa questão, eles tinham no início de Goiânia os times de pelada, assim como meu pai construiu na nossa residência, que existe até hoje na Rua 27, no setor central. É uma rua tão pequena, é menor do que a Rua 17, que fica ali ao lado do Parthenon Center também, que eu não sei se vocês têm conhecimento, que é a menor rua de Goiânia. Mas a 27 também, ela começa na Rua 20 e termina na Viela. Ela tem apenas 2 quarteirões. Ela atravessa a Avenida Araguaia, e nesse espaço de tempo, eles tinham para fazer as suas peladas e as suas participações esse time amador. Então surgiu essa questão desse time que você citou. Mas
Em questão de uma realização assim mais perene, mais duradoura e grandiosa, foi que o meu pai foi, a partir de tudo isso, amadurecendo a ideia de criar um clube que hoje se chama Goiás Esporte Clube. Ali, como nós sabemos, a família Barsi teve uma importância fundamental, até porque partiu do Lino e do Carlos serem ali os protagonistas, né, daquele Sem início dúvida. do Goiás. Mas quem mais o senhor poderia citar? Quais famílias ou quais personagens que foram de muita relevância naqueles primeiros anos do Goiás? Bem, eu diria que se nós formos nos reportar a ata de fundação do Goiás Esporte Clube, nós vamos ver um Arthur Oscar de Macedo, sobrinho, nós vamos ver um Dr. Sócrates, nós vamos ver tantas pessoas que construíram não só o Goiás Esporte Clube e ajudaram a construir o Goiânia também, como a cidade de Goiânia, a capital. Essa luta deles era de uma forma assim, muito positiva, porque o esporte naquela época ele era muito incipiente e na realidade hoje essa questão que diversificou demais, que são os esportes olímpicos, eles não existiam praticamente. Então aquela diversão da capital, que era muito pequena, a cidade quando começou, ela tinha pouca diversão. E essa diversão se dirigiu mais ao futebol, como hoje é todo brasileiro, né? Que nós amamos o futebol e ele nos traz realmente todos os dias e todos os momentos surpresas que às vezes nós até assustamos, que são os resultados que às vezes são obtidos ou determinados acontecimentos em campo que levam o clube a uma vitória ou a uma derrota. Então, essa questão da minha família ter participado, tem a família Segurado, tem a família Bessa, tem a participação do Roark Douglas, porque hoje nós estamos aqui nesta sala, nós devemos muito ao Dr. Roark Douglas, que ontem, por nossa alegria e felicidade, isso aqui foi exposto, foi levado em pauta numa reunião final de ano do Conselho Deliberativo do Goiás, e foi proposto pelo presidente Arley Selassie de Goiás Pinheiro que nós dessemos o nome de Centro Esportivo e de Lazer da Serrinha Roark Douglas. Isso foi por unanimidade aprovado. Hoje nós não chamamos mais Espaço da Serrinha, nós chamamos Centro de Esportes e Lazer Roark Douglas. É uma pessoa que teve muito a participar com o esporte goiano e principalmente com o Goiás, porque também é outra pessoa que veio, participou da fundação de Goiânia, era uma pessoa de alta participação na sociedade goiana e também profissionalmente. Mas o Roark Douglas, o papel fundamental dele, a partir desses princípios, foi como tantos outros que ajudaram o meu pai, que são essas famílias que eu citei, e além de outras, que às vezes me falha a memória, porque não é brincadeira, né? A idade chegou e fica muito difícil, mas... Tem o Osório também, né? Osório, Aguiar. sem dúvida, Pedro Pio, Osório Aguiar. Então são as pessoas que, de uma forma ou de outra, eles, além de construir o nosso esporte em si, que é o futebol, eles construíram também essa capital, né? E participaram da grandeza e do engrandecimento do nosso estado. Então, em resposta ao que você me perguntou, eu direi a você que são inúmeras as famílias e as pessoas que ajudaram. Por exemplo, a história do Goiás. Nós tivemos uma história que, por sorte, não se misturou com política. Isso aí já é um feito do Goiás que não que eu tenha nada contra a política, é porque às vezes a interferência política pode de muitas vezes ou beneficiar ou prejudicar um clube. E como o Goiás se absteve dessa participação, dessa questão, as pessoas da sociedade, principalmente essas famílias tradicionais que
vieram de Goiás Velho, de outros estados e outros municípios para poder ajudar Pedro Ludovico a fundar e construir a capital, eles tiveram esse papel fundamental na história do Atlético, que muitas pessoas não sabem que o Atlético foi criado numa fazenda antiga, que era muito grande, a antiga Fazenda Campininha. E foi aquele centro que abrigou todas essas pessoas que vieram para ajudar o Pedro Ludovico a fundar a capital. Aquela Avenida 24 de Outubro, onde existiam várias repúblicas, abrigou em seus estabelecimentos, em suas dependências, essas pessoas de cabeças abertas ao diálogo, às coisas realizadas, assim, que seriam realizadas também, propostas, com aquela visão de grandeza. E assim foi feito no Goiânia Esporte Clube, no próprio Atlético, e depois também da fundação do Goiás Esporte Clube, nós tivemos a felicidade da criação do Vila Nova Futebol Clube também, né? De forma que aí completou-se na capital esse ciclo entre esses 4 grandes clubes: Goiânia, Atlético, Goiás e Vila Nova. Pela sequência, Atlético, Goiânia, Goiás e Vila Nova. Seu Giacomo, na sequência nós vamos querer saber mais detalhes sobre a fundação. Tem uma história muito interessante sobre o primeiro jogo de camisa do Goiás. Daqui a pouco o senhor nos conta? Conta. Aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, que volta na sequência. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O primeiro jogo oficial do Goiás aconteceu no dia 25 de julho de 1943. O confronto aconteceu justamente contra aquele que seria o grande rival da história esmeraldina, o Vila Nova. O duelo foi válido pelo Campeonato Citadino de 1943. Existem poucas informações sobre a partida, mas sabe-se que o Verdão venceu por 4-0 e que o atacante Phil marcou 3 gols. Este foi o segundo confronto entre os dois tradicionais rivais ao longo dos anos. Eles já se enfrentaram aproximadamente 300 vezes. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias para falar com Giacomo Barsi, um dos filhos, integrante de uma família que integrou a lista de fundadores do Goiás Esporte Clube. E a gente quer saber agora, nós como ouvintes da 730 do Futebol de Goiás, nesse processo da fundação do Goiás, como é que aconteceu, como ele tomou essa decisão de, na Rua 7, embaixo do poste de luz, porque a sua mãe mandou o pessoal gritar fora de casa para vocês dormirem, foi fundado. Como é que foi esse dia 6 de abril de 1943? Na realidade, ele foi no dia 3 de abril, dessa discussão, porque no dia 6, aí realmente o Goiás nasceu. Quer dizer, houve aquela gestação do parto, né? Eu diria assim, aquele filho em gestação, e no dia 3 de abril ele deu o primeiro sinal de que ele chegaria ao mundo. E no dia 6, aí realmente houve a reunião onde se formou a primeira diretoria e com a marcação da posse do dia 11 de abril. Mas nesse intervalo aí, essa questão foi de que, aquilo que eu disse anteriormente, eles foram a uma solicitação da minha mãe, que inclusive foi a que bordou os primeiros escudos da camisa do Goiás Esporte Clube, que eu
quero agora aqui dirimir uma dúvida, uma questão que às vezes existe, um tipo de polêmica, de que foi o América de Belo Horizonte que doou as primeiras camisas ao Goiás Esporte Clube. Não foi. Foi o América de Araguari, que era, inclusive, tinha participação de um parente nosso, Domingos Baioc. Então essas camisas, elas inclusive foram enviadas via férrea. E quando esse trem foi anunciado que ele chegaria trazendo as camisas doadas, houve aquela manifestação da sociedade goiana, não só dos torcedores que estavam se propondo a manter aquela criação que era o Goiás Esporte Clube, como também do Goiânia Atlético, pela curiosidade de ver no que se tornaria aquele evento. Então houve um foguetório, o trem chegou, quando parou na estação, que eles receberam as primeiras camisas. Inclusive, quando elas foram doadas, faltavam 4 camisas. E houve uma dificuldade que foram feitas inicialmente camisas brancas para completar o time. Mas, posteriormente, eu não sei como, mas como eles tinham aquela vontade de realizar as coisas com muita rapidez, eles conseguiram confeccionar as camisas que faltavam. E assim foi completado o quadro de camisas, porque naquela época era uma exigência da antiga Confederação Brasileira de Futebol, o número de 1 a 11, que hoje é totalmente mudado, né? A pessoa põe 200, põe 300, põe o que bem entende, às vezes em comemoração a uma data festiva ou alguma coisa desse tipo. De forma que naquela época era obrigatório o uso da camisa de 1 a 11. Então o Goiás teve no início essas faltas que foram supridas pela vontade das nossas pessoas, que inclusive a Dona Maria Segurado, que teve uma participação na história do clube. E outra coisa, muita gente pensa que era uma mulher de porte físico muito avantajada, e não era. Era de porte fino, porte físico franzino, mas era uma mulher de uma vontade, uma atitude muito positiva, férrea, eu diria. E a Dona Maria, inclusive, lavava os uniformes do Goiás. Então tinha aquela participação das esposas, das pessoas envolvidas com o Goiás Esporte Clube, na confecção, dos bordados escudos, porque naquela época não era emblema, não era nada, era chamado de escudos. Então essa questão foi definida dessa forma, não pelos homens que compuseram as primeiras diretorias do Goiás, pelas esposas que faziam questão absoluta de participar daquilo que seus maridos estavam fazendo em benefício do esporte e do lazer da nossa sociedade. Então assim foi feita a história. Essas camisas, elas tiveram um impacto muito grande, porque elas já chegaram e eram também o América, que ostentava a mesma cor do Palestra Itália, né, verde e branco, porque tudo que foi criado no Brasil, o Cruzeiro de Belo Horizonte, que tinham a influência de italianos, e com a migração e tudo, eles trouxeram essas tradições e essas vontades da Itália, e elas foram transplantadas para os seus clubes que foram criados, e foi uma coisa assim feita pelo coração, pelo amor e pela a questão da fidelidade de torcer para os seus clubes na Itália, que no caso do Goiás era o Palestra, da cidade de Palestra. O Palmeiras foi criado baseado nessa cidade, no clube que existe, e posteriormente o Goiás teve também a mesma destinação, que foi uma questão que meu pai frisou e carregou pelo seu período de vida, que foi curto. A sociedade goiana talvez não tenha conhecimento que meu pai, ele não viu o feito, ele não viu o efeito e no que se tornou o clube que ele criou. E antes de o senhor contar efetivamente esse acontecimento, senhor Giacomo, que o seu pai veio a falecer poucos anos depois da fundação do Goiás, o que ele já te falou e o que o senhor sabe desses primeiros anos de existência do Goiás, tendo ali o seu pai, o Lino Barsi,
como esse fundador. Início dos 33. Isso, esse efetivo início. Como foi até o falecimento posterior do seu pai? Essa questão aí que foi colocada, inclusive dos 33, é porque o Atlético já detinha a maior parte dos torcedores goianos. Com a criação do Goiânia Esporte Clube, houve uma divisão dos torcedores, porque muitos tinham envolvimento como funcionários do Estado. Então o Goiás ficou com a menor fatia do bolo. Porém, aquela luta, porque meu pai foi incansável nos primeiros anos do Goiás Esporte Clube, dos quais ele viveu apenas 6. Mas nós temos um livro aí que, inclusive, ele anda em mãos de alguém aí que nós estamos pesquisando para ver se nós conseguimos recuperá-lo, que ele diz bem o dia a dia da história do clube nos seus primeiros 20 anos. Ele é como se fosse um diário. Porque naquela época da guerra, aqueles comandantes militares, eles faziam todos os dias uma resenha escrita das batalhas, das dificuldades, do que os militares, os soldados passavam no fronte. E o Goiás não foi diferente. O Goiás também tem esse livro, ele existe. Ele conta que quando precisava-se, por exemplo, completar um par de meia, o dinheiro era tão curto, tão pouco, que eles compravam apenas uma meia. Ou então, se comprava o par, guardava uma. E recompunha aquela que já existia. Porque, às vezes, evidentemente, que tudo se desgasta com o tempo. E o meu pai, infelizmente, teve o infortúnio de falecer 6 anos após a fundação do Goiás Esporte Clube, num acidente que eu já relatei no capítulo atrás, de que aí houve a mão de Deus, porque ele se acidentou profissionalmente, em serviço, naquela Como que foi... foi esse acidente? Olha, ele terceirizava o serviço para o meu avô, que era o dono da Vidraçaria Brasil. Como a demanda era muito grande, inclusive para o estado de Mato Grosso também, o meu avô não estava dando conta mais de suprir aqueles pedidos de colocação de vidros e muitas coisas referentes a vidros. E meu avô sugeriu ao meu pai que montasse uma oficina para terceirizar o serviço para ele. E meu pai assim o fez. Então ele tinha a profissão de mecânico, ele passou a ser vidraceiro. E meu pai tinha um sonho de que eu fosse piloto da FAB. Talvez por influência da guerra, né, e daqueles aviões pilotados com bravura pelos grandes pilotos brasileiros que compõem o centapua da FAB, né? O meu pai, entusiasmado, falou: "Ô, cabeçudo, você vai ser piloto da FAB". Então eu fui colocado com os amigos dele no campo de aviação, que era no aeroporto, no setor aeroporto, para seguir a carreira de piloto de avião. Mas com o passar dos anos, 2 anos depois que eu comecei a trabalhar, aos 7 anos de idade, e quando eu completei 9 anos, meu pai sofreu esse acidente terrível que o levou à morte. Mas não foi o acidente, sim uma meningite que o matou. Ele conseguiu, pela a compleição física do meu pai, que era muito forte, ele conseguiu sobreviver às consequências do acidente, que ele caiu de uma altura de 12 metros e caiu de cabeça no concreto. Então ele sofreu muitas fraturas no lado direito do corpo, crânio, braço, perna, mas não foi a consequência da sua morte. Ele foi acometido de uma meningite, a qual o levou ao óbito. Então, na realidade, o velho Lino Barsi, ele não teve a oportunidade de ver aquilo que ele criou. Não viu o time ser campeão? Não viu. Mas eu acredito que os seus amigos que incorporaram o sonho da sua visão, eles sentiram pelo meu pai todo o sabor de que o Goiás conseguiu, enfim, vencer o poderoso Goiânia e o Atlético Goianiense consequentemente.
O Goiás conseguiu seu primeiro título e aquilo foi uma festa. E a partir daí o Goiás passou de 33 torcedores que compunham quase toda a sua diretoria e conselheiros e foi crescendo dentro da sociedade goiana, atingiu a abrangência do estado de Goiás e hoje nós temos torcedores, eu diria que talvez em muitas partes do mundo e não só do Brasil. Seu Giacomo, eu queria abordar duas questões com o senhor. Mesmo depois da morte do seu pai, o irmão dele, o Carlos, ele continuou seguindo o Goiás, continuou participando do Goiás, ou ele acabou se afastando? Como que foi? Olha, meu tio Carlos, ele, com a morte do meu pai, eles se davam muito bem. Então, meu tio sofreu um abalo emocional muito grande. E dessas lides esportivas, a lidar com Goiânia, com Goiás, e com o próprio esporte, ele se afastou um pouco. Porém, ele se tornou um representante da Federação Goiana de Futebol. Ele era responsável pela confecção das súmulas dos jogos, que era feita no Estádio Olímpico. Inclusive, tem uma passagem que o povo goiano não tem conhecimento. O meu tio Carlino, ele saía da Avenida Paranaíba, quase esquina com a Avenida Araguaia, onde ele morava, era a sua residência, e ele tinha a fábrica de carimbos, porque meu tio também foi linotipista de O Popular, e o meu tio se tornou um representante da Federação Goiana de Futebol. E uma vez, num jogo, o meu tio Carlos foi barrado no estádio. Não permitiram que ele entrasse. Eu não sei se por desconhecimento da sua... que naquela época ele ostentava uma posição de autoridade federacionista. Então meu tio, a mágoa junto com a morte do meu pai, e mais essa questão que o perseguiu por muitos e muitos anos, ele falou: olha, eu estou aqui entregando a você que me barrou as minhas credenciais da federação, a súmula desse jogo, você tome as providências de achar um substituto para mim, porque eu nunca mais pisarei no estádio. E assim foi feito. Meu tio Carlino, o resto da sua vida, ele se ausentou totalmente dos campos de futebol, nunca mais pisou no estádio, e ele teve o seu fim de vida dessa forma. Mas, porém, ele foi muito participativo no lado religioso, porque meu tio era da organização mariana da Igreja Coração de Maria, tinha uma participação muito ativa e ele conseguiu, de certa forma, transpor aquela questão do amor pelo futebol e pelo Goiás Esporte Clube e, consequentemente, o Goiânia, para a religião. Ele era um homem muito religioso, muito calmo, muito tranquilo, mas muito seguro de si. E essa foi uma das outras passagens da nossa vida, da nossa família. E na sequência do futebol de Goiás e suas histórias, nós voltamos com a parte final dessa entrevista, dos seus relatos, das suas memórias. E o senhor vai dar um showzinho à parte também, combinado? Tudo bem. Daqui a pouco, então, nós vamos finalizar aqui com chave de ouro essa participação de Giacomo Barsi Neto no futebol de Goiás e suas histórias. Biografia. Os personagens da nossa história. Carlos Barsi foi um desportista nato. O italiano Di Luca ajudou na fundação do Goiânia Esporte Clube. Além de ser um dos fundadores, ele ainda foi o primeiro treinador do clube alvinegro. Em maio de 1939, Carlos Barsi deixou o Goiânia. No ano seguinte, ao lado do coronel Francisco Ferraz de Lima, fundou o América Futebol Clube. Porém, a agremiação não emplacou e logo foi desativada. Finalmente, em 1943, junto com o irmão Lino, Carlos Barsi fundou o Goiás Esporte Clube. O dirigente morreu no dia 31 de março de 1974, aos 77 anos.
Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás que já está na internet, www.futeboldegoias.com.br. Lá você acompanha dados, curiosidades e os nossos outros programas já exibidos aqui domingo, meio-dia, na 730, Rafael. Hoje, Vinícius, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, e estamos recebendo Giacomo Barsi Neto. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte. Gerliezer. Seu Giacomo, onde que foi a primeira sede do Goiás? Ela permaneceu por algum tempo na casa onde nós morávamos, que é onde foi fundado o Goiás Esporte Clube, na Rua 7, na pracinha do Parthenon Center hoje. E quem se reunia? Quem eram os participantes dessas primeiras reuniões do Goiás? Olha, de memória eu não tenho como dizer a vocês, mas se nós lermos a ata de fundação do Goiás, nós vamos ter todos os nomes das famílias que se envolveram com o Goiás Esporte Clube e que foram de fundamental importância na sua evolução, no seu crescimento e, enfim, naquilo que significa o Goiás hoje para parte da sociedade da qual eles eram integrantes. Hoje, a gente olha ali para aquela região, é o Parthenon Center, um prédio imponente na arquitetura, né, do centro da cidade, tem o hotel em frente. Onde estava a sua casa ali? Como é que era a sua casa? Olha, descreva pra gente. Se você descer da Anhanguera em direção à Rua 4, pela Rua 7, do lado esquerdo tinha a Casa Carajá. Depois tinha o cartório do Quinto Ofício, que era no nosso prédio, que era prédio próprio da Vidraçaria Brasil. E entre os dois havia o cartório do Quinto Ofício, que era alugado pelo João Cândido de Oliveira, amigo do meu pai. Falou: Lino, fala com seu pai para nos alugar para o cartório uma sala que eu vou montar o cartório do Quinto Ofício ali. Então isso foi feito. E entre a Casa Carajá e a Vidraçaria Brasil, tinha no meio o cartório do Quinto Ofício. E tinha o corredor que acessava a nossa residência, que foi a primeira sede onde o Goiás foi fundado, onde eu nasci, e aonde que nos primeiros anos ou meses se tornou o ponto de reunião da diretoria do Goiás Esporte Clube. Seu Giacomo Barsi, hoje nós começamos o programa de uma maneira diferente, eu já fazendo uma apresentação geral, mas agora nesse bloco final do Futebol de Goiás, eu gostaria de conhecer alguns personagens. Quem foi seu avô que o senhor fala tanto? Meu avô foi Giacomo Barsi, oriundo de uma família italiana que hoje estão praticamente todos migrados da Itália, que é a família Baiocchi, a nossa Marinari e a família Barsi. E essa família veio para Goiás como? Não, nós viemos para Goiás após a radicação em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Ela veio porque o meu tio Pilade, na Itália, que era o mais velho, que se tornou o patriarca da família, do ramo dos Baiocchi, ele veio já com a intenção de montar no Brasil a oficina mecânica e a concessionária da Ford, que naquela época era chamada de Fordecos, né? Mas a dificuldade da nossa família foi tão grande, e a dificuldade que o país, o Brasil e todos os países do mundo enfrentavam naquela época, eles ganharam a vida porque a maior parte deles eram músicos. Então eles formaram uma banda que a maior parte dos integrantes eram de instrumentos de sopro. E eles se reuniam na praça em Ribeirão Preto para poder fazer aos domingos uma matinata cantante de músicas, na qual a minha tia Carmela, esposa do Pila de Baiocchi,
confeccionava bolos, doces e eram vendidos na praça. Enquanto eles tocavam música e reuniam aquele povo, como tipo de um coreto, para diversão daqueles paulistanos, né? Então isso aí foi o início da vida da nossa família no Brasil. Com o passar do tempo, eles decidiram, pelo sonho que foi criado pelo Bandeirante, né, da febre do ouro e diamantes, que no estado de Goiás era em abundância, eles resolveram seguir para a cidade de Vila Boa também, que foi a primeira capital do estado de Goiás. Mas como a cidade não tinha como crescer, porque se vocês forem ver a topografia da cidade de Goiás, ela é entre morros, de maneira que ela ficou exprimida ali dentro. E aí o Pedro do Vico, na sua visão também, falou: eu vou levar isso aqui para o Planalto Central ali. Vou construir uma capital, mas eu preciso que vocês vão comigo para podermos juntos erguer essa nova cidade. E assim foi feito, né? Aí foi que deu início a tudo isso, a capital goiana, Goiânia hoje. Inclusive na época, pela influência da Nossa Senhora Aparecida, hoje nós temos o formato inicial da nossa capital do manto da vestimenta da Nossa Senhora, que consiste na Avenida Tocantins, a Praça Cívica, Avenida Araguaia e Avenida Paranaíba. Então, para aqueles que não têm um conhecimento topográfico da nossa cidade, se forem olhar no nosso mapa, eles verão que o formato dessas avenidas compõe exatamente o manto que culmina com a Praça Cívica, que é a coroa da Nossa Senhora Aparecida, a qual eu ostento no meu pescoço por toda a minha vida. O senhor é filho de Lino Barsi. Lino Barsi, um dos fundadores do Goiás. Mas como era Lino Barsi? O senhor falava aqui que ele também praticava outras atividades, boxe, ele era caçador, enfim. Nos trace o perfil de Lino Barsi. Olha, meu pai, dentro da sociedade, ele teve pouca participação porque o labor, a necessidade do trabalho, do ganhar o dia a dia, o pão, não era fácil. Meu pai era muito trabalhador, mas não deixava de lado a prática da amizade, né, da reunião com os amigos, o que era feito nos campos da nossa residência, nos campos de jogo de bocha. Mas, expandindo um pouco as qualidades que meu pai tinha, meu pai amava o Rio Araguaia. Então, a minha família, o tio Pillard foi comprador de uma das maiores fazendas do estado, que era a fazenda Itacaiú, que hoje tem o município, a cidade que leva esse nome, onde foi construída uma ponte feita pelo Iris Rezende, na região do Itacaiú. Itacaiú era no Mato Grosso, a fazenda tinha mais de 12 mil alqueires, e aonde o meu pai reunia com a família, eles iam todo ano, e às vezes, com a oportunidade que surgia, às vezes eles diminuíram esse tempo de pescarias, de lazer no Rio Araguaia. Então foi onde meu pai exerceu muito da caça e da pesca. E aliado a isso, a prática do boxe e o amor pelo futebol. Seu Diaco, teve, além do Lino, o Carlos, né, que foi um dos integrantes. Teve mais alguém da família Barsi, além de vocês três, que hoje a gente vê que viveu o Goiás, que se tornou diretor, que participou dessa construção, dessa trajetória esmeraldina? Bem, aí nesse caso, eu diria que hoje, por exemplo, eu tenho um outro irmão, Joaquim João Barsi, que é o meu irmão abaixo de mim, também é conselheiro do Goiás Esporte Clube. Mas a participação dele é mais resumida ao Conselho Deliberativo do Goiás Esporte Clube. O meu tio Beppe, ele não participou da fundação do Goiás, nem da vida do Goiás Esporte Clube. Mas, em compensação, aí teve a participação direta e efetiva, dioturnamente, do meu tio Carlos e do meu pai, que são os únicos da família, porque os outros membros da família Baioc, Barsi e os Marinares se tornaram apenas torcedores do clube. E tem também o episódio do Vicente Arican, que foi presidente do Goiânia Esporte Clube e permaneceu fiel
as cores preta e branco do Goiânia Esporte Clube. Seu Giacomo, hoje o senhor trabalha no departamento de esportes olímpicos do Goiás, mas como foi o início, a sementinha para que surgisse e que o Goiás deixasse de ser futebol para ser esportes olímpicos, ser um clube de verdade? Bem, em 1970 eu recebi um convite através do meu amigo Natan Borges Campos, feito pelo Melchior Luiz Duarte, que hoje, para nossa satisfação, o nosso ginásio ostenta o nome do pai dele, que é Ginásio Luiz Torres de Abreu. Recebendo esse convite, porque o Goiás estava prestes a inaugurar o ginásio que foi construído em uma piscina nesse complexo da Serrinha. Feito esse convite, como nós não tínhamos base nenhuma, nós trouxemos primeiramente o ginástico, o Futebol Clube de Salão, que era do Balneário Meia Ponte. E nesse inteirinho aí, inclusive, veio um cara que se tornou jogador do Goiás Esporte Clube no time de futebol de campo, que é o Laércio Porta. Ele jogava futebol de salão, veio e participou do início de tudo isso conosco. A partir daí, então, eu comecei a elaborar e criar a ideia de que era possível criar no Goiás, além do futebol profissional de campo, outro tipo de esporte, que eram os esportes olímpicos, que naquela época eram chamados de esportes especializados. Então, há 44 anos atrás, eu tive início da minha vida esportiva na participação do Goiás Esporte Clube. Muitas pessoas têm uma dúvida de que eu fui torcedor e tive participação no Vila Nova Futebol Clube. Eu digo a toda a sociedade goiana que não tive participação nenhuma, a não ser os amigos comuns que eu, como dono de laboratório de análises clínicas, que era localizado no bairro de Vila Nova, eu que cuidava desses jogadores, porque o Vila Nova também, assim como o Goiás Esporte Clube, no começo não tinha as condições de, às vezes, realizar um tratamento de algum jogador que, às vezes, por um motivo alheio ao futebol, sofreu algum tipo de doença e tinha que fazer um tratamento, às vezes, prolongado, e com aquelas dificuldades de exames e não ter dinheiro para pagar. Eu não estou dizendo isso para menosprezar a Vila Nova nem ninguém, não. Eu estou contando uma história real da nossa vida esportiva, principalmente a minha. Então, nessa questão, eu ajudei muito essas pessoas, porque eu não cobrava nada, certo? Não tinha essa intenção, além de recompô-los na sociedade e fisicamente ficarem bem novamente. Então, essa foi a minha participação. Mas no Goiás Esporte Clube, eu tive a ajuda do Kênio Ramos e da sua esposa Jacira, de abrir a minha mente para aquela ideia de criar no Goiás Esporte Clube um departamento de esportes olímpicos. Só que ao passar dos anos foi muito difícil convencer a grande parte dos conselheiros do Goiás e principalmente os diretores que foram se sucedendo, os presidentes, a essa criação. Porque eles tinham a ideia de que nós estávamos bem resumidos apenas ao futebol, o que não era a minha visão. A minha visão sempre foi voltada para uma coisa mais grandiosa que hoje ajuda o Goiás de todas as formas possíveis e imagináveis. Inclusive, eu reporto como uma coisa que me traz uma satisfação muito grande, é de dizer a vocês e à sociedade goiana que o futebol profissional nosso, apesar da sua grandeza e da sua importância no contexto do estado de Goiás, da nossa sociedade, ele não tem como se deslocar da capital para ir lá nos confins do estado, para que o povo possa pegar em suas camisas e seus corpos e sentir de perto o seu clube de coração, aquele clube que ele ama, que ele sofre, que ele sorri, que ele chora. Porque hoje nós sabemos, o esporte de uma forma geral, não só no futebol, mas a vitória
nos traz alegria. A derrota nos traz tristeza. E às vezes o empate nos é conveniente. De forma que, partindo desse princípio, eu tive toda essa luta durante todos esses anos e eu só vim conseguir criar o departamento e conquistar essa vitória pessoal através da presidência da gestão do presidente João Galberto de B.S. Silva, que, aliás, na época, me deixou muito feliz e gratificado por toda a vida e a história nossa, da nossa família esportiva no contexto do Goiás Esporte Clube, porque ao mesmo tempo em que ele criou, ele pôs na pauta para a discussão do Conselho, foi aprovado por unanimidade, então tornou-se o quarto complexo do Goiás, departamento criado de fato e de direito. Mas aliado a tudo isso, para satisfação da nossa família e a minha pessoal, ele mandou erigir um busto em homenagem ao meu pai. Hoje esse busto, ele se encontra na porta da presidência e é uma satisfação gratificante porque todo o esforço despendido e elaborado durante toda a nossa vida esportiva, tanto a minha como dos meus tios e meu pai, meu irmão, meus familiares de uma forma geral, sem a participação dos amigos, das pessoas de bem, das pessoas de boa vontade, com visão para uma coisa maior, não seria possível. Então hoje eu digo a vocês que eu tenho 74 anos de vida, 2015 eu estarei completando 75 anos, estarei completando bodas de ouro do meu casamento, de muita alegria, muita felicidade. Tenho uma família da qual eu me dedico inteiramente, tanto eu como minha esposa. Nós somos aquele tipo de paizão e mãezona. E não poderia ser diferente, porque, como eu disse para vocês no início de toda essa participação nossa nessa jornada esportiva aqui, e aproveitando também, eu diria a vocês que é coisa de italiano. É um amor exacerbado. Ele chega às vezes até a raia daquilo que você pensa, bom, agora cheguei num ponto de loucura. Mas de toda forma isso foi passado também, tanto na minha família como para o Goiás Esporte Clube. Hoje, essa dedicação que eu tive ao Goiás Esporte Clube, eu pretendo continuar até o último dia da minha vida, assim como foi meu pai, assim como foi meu tio, apesar de no final da vida esportiva dele ele ter tido aquele transtorno, né, que eu relatei a vocês, da questão do estádio Pedro Ludovico, mas isso são coisas que acontecem na nossa sociedade. E se nós formos ver pelo lado do sucesso, o lado da positividade, do lado social, eu diria a vocês que, culminando com tudo isso, o meu trabalho, a minha satisfação é de saber que, como o Goiás profissional de futebol não pode levar essa alegria pessoal aos nossos municípios, o Goiás Esporte Clube, através do esporte olímpico, leva no futebol de salão, no voleibol, no basquete, na natação, para que o torcedor, eu não digo os adultos, porque adultos, se você pegar 10, você consegue convencer um ou dois, ou talvez nenhum, a mudar de time. Mas a criança, você faz o torcedor futuro do clube. Isso me traz essa satisfação de saber que o nosso departamento, hoje, é capaz disso e executa esse tipo de trabalho. Seu Giacomo Barsi, e no início aqui do programa nós prometemos uma pitada italiana, um talento especial, um dom especial. Então a gente queria agradecer a sua participação, de ter recebido a equipe do Futebol de Goiás suas histórias e nos deu uma palhinha desse seu talento especial. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer a vocês, principalmente ao povo goiano, todos vocês que participaram desse trabalho aqui, eu quero agradecer pessoalmente. Eu os tenho como jornalistas do mais alto nível, pessoas de uma fina educação, de um tratamento, de uma simpatia que aqueles que não estão nos vendo não têm noção
do que um sorriso nesses rostos. Eu agradeço a vocês, agradeço a toda a sociedade goiana pela paciência de terem me ouvido, mas eu digo a vocês, o Goiás é grande e o Goiás estará crescendo sempre. E nós estaremos juntos na fé de Deus e vamos ao que vocês me pediram, né? Vamos ver se é possível. Tenho muitas canções que seriam apropriadas para o momento, mas reportando a origem da minha família, evidentemente que eu terei que procurar na música e na arte italiana, uma música italiana. E não seria diferente, às vezes até nesse momento, pela emoção dessa entrevista, a história que nós discutimos aqui, contamos, nos reportamos, é difícil até de lembrar de uma música, mas tudo é possível, né? Então vamos ver. Que bella cosa na giornata e sole, n'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pareggia na festa. Che bella cosa na giornata e sole, mannato sole, che un bello in me, o sole mio, stai fronte a te, o sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Muito obrigado, seu Giacomo Barsi. Eu que agradeço, meu jovem. Tudo. Esteja conosco sempre, que o Goiás está com suas portas abertas para vocês e o nosso coração está em festa. Giacomo Barsi, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo no Futebol de Goiás. E para encerrar essa edição mais do que especial, você fica com mais emoção. Agora a emoção do Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira É hora de Museu do Gol. Em partida válida pela primeira fase do Campeonato Goiano de 1989, Goiás e Anapolina se enfrentaram em Goiânia no dia 5 de abril, pela 9ª rodada da competição. O Verde venceu por 2-1 e assumiu a vice-liderança naquela oportunidade. O segundo gol foi de Widemar e a emoção do gol é de José Calazans. Apita César Zanfranceschi, vai correr para a bola, o Idemar, atenção, lentamente, correu, bateu e... Gol! Goleiro caindo para o canto direito, a bola mansamente colocada do outro lado para o Idemar, o 5 da ceguinha, 2 para o Goiás, o Idemar, 1 para a Anapolina. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Fica por aqui a edição de número 45 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Acesse www.futeboldegoias.com.br, confira nossos dados, curiosidades do nosso passado e nos ajude a buscar arquivos da nossa história. Obrigado pela audiência que cresce a cada edição. Curta nossa fanpage no Facebook,
Futebol de Goiás com Y e Z. Tenha um bom domingo, até o próximo final de semana. É geral, atenção, preparou, correu e chutou.